Olá pessoal, tudo bom? Bom, vim aqui comentar sobre algumas coisas que têm acontecido comigo, assim, de pessoas que têm me procurado e deixar algumas coisas claras também para poder entender um pouco como funciona a forma como eu trabalho, para a gente entender se faz sentido para vocês ou não, enfim, para dar uma acertada nas coisas. Assim, algumas pessoas me procuram para saber, pedir pitaco, né, para saber o que significa tal coisa, tal, para ver o jogo, né? Um, Primeiramente eu agradeço, né, pela confiança, tudo, mas eu não consigo ajudar dessa forma. Eu fico querendo ajudar, mas eu percebo que para mim isso gera um certo incômodo, não de incômodo de que a pessoa está me incomodando, mas o incômodo de que eu não consigo fazer esse trabalho com as cartas, né, dessa forma. Então o que acontece? É, Se a gente tem a pergunta, né? Normalmente fulano vai me procurar, fulano gosta de mim, e aí a gente tem as cartas. E aí essas cartas elas têm uma certa combinação que é onde a gente se embanana, a gente tem dificuldade de fazer combinação com as cartas. Então, assim, para esses casos, eu sugiro muito que ou vocês façam um curso com pessoas excelentes, ou que vocês leiam livros e procurem na internet combinações, tá? Porque aí você vai ver a combinação de A mais B e vai dar tal resultado, você associa com a sua situação e tem ali a resposta, tá? Ótimo, simples e fácil assim. Para mim é um pouco complexo, por quê? Porque eu não consigo achar que é assim que funciona a cartomancia para mim, tá? Então, para mim é todo o envolvimento, né? Desde quando a pessoa chega, quando é a minha relação com as cartas junto com essa pessoa. Então é isso, o que, que você sente quando você abre as cartas? O que, que elas estão te trazendo, o que, que elas estão querendo te falar? Qual é o recado que está querendo te passar ali naquele momento? Para mim é dessa forma que eu vejo. E claro, a gente tem a escola europeia, a escola brasileira. Algumas pessoas confundem as duas porque acabam misturando, mas se você não tem experiência, eu sugiro que você siga uma, depois estude a outra e depois com o tempo você vai bolando a sua forma. Ou não, às vezes a pessoa também tem uma super facilidade e começa a bolar o próprio jeito de ler as cartas e dá super certo. Eu acredito muito nisso mesmo. Eu comecei assim, depois eu fui entender nas escolas. Então, hoje eu tenho um jeito muito pessoal de trabalhar com as cartas e porque foi assim que aconteceu, né? Eu não busquei. E pra mim faz sentido. Então por isso que não faz sentido pra mim ficar fazendo combinações de cartas, né? Eu sei que é difícil porque a gente não tá acostumado a se relacionar com elas, mas é só uma questão da gente se abrir pra poder escutar o que elas têm pra falar. Então a primeira coisa é essa. E o que, que tem acontecido comigo que eu estou percebendo, né? Quando eu estava estudando bastante as cartas e aquilo tinha me ajudado porque tinha me dado um chão, mas eu acolhi esse chão faz todo sentido para mim, me deu uma cerca, vamos dizer assim, mas dentro desse chão, dessa estabilidade, eu entrei no processo de criação com as cartas, né? Num processo de os significados eles não são engessados, né? Eles têm uma multiplicidade e são multiplicidades assim que surgem na hora, tá? Então, por exemplo, o rato, ele não vai significar felicidade, por exemplo, ele não consegue fazer isso. Mas dentro de um jogo ele pode representar muita coisa, inclusive coisas que não são tão ruins. Então, por exemplo, antes eu ficava um pouco assustado quando vinha essas cartas ruins, né? Ainda mais quando a gente está sensível, aquela coisa. Teve um dia que eu abri o jogo pra mim num dia, saiu só carta entre aspas ruins, e aí eu me abri para escutar o que elas tinham para falar. E assim, saíram coisas que eu desacreditei. Eu falei, gente, mas é isso que elas estão querendo falar? Me deram uns insights assim de mudança interna mesmo, sabe? Uns insights de que eu falei, nossa, mas que bom que elas vieram pra mim, né? Dessa forma. Poderia ter vindo uma bonitinha, mas elas vieram me avisar de uma coisa assim, de uma forma que me trouxe um outro olhar e uma mudança pessoal, né? E só que assim, é muito difícil a gente trabalhar dessa forma. Por quê? Porque a gente está engessado no conhecimento. Então a gente olha para o rato, a gente vê que é desgaste, que é persistência. A gente começa a querer carimbar as cartas com significados prontos. E porque a gente quer uma segurança, a gente quer um controle ali do que vai sair ali naquele momento. E a gente não cria a história da pessoa, a gente vai, por meio do conhecimento, do que a gente sabe, pegando o que a gente carimbou e tenta traduzir. Então, o que eu estava fazendo é esse processo de desconstrução que também é muito complicado, né? Assim, não é que é muito complicado, mas requer trabalho e nem sempre isso dá certo.
Então, só para dar um exemplo, que eu estava, né, pensando no exemplo para dar para vocês, a carta dos ratos, por exemplo. Vamos supor que a gente vai perguntar sobre relacionamento. Se saiu os ratos, a gente nessa, nesse automático, a gente fala assim, relacionamento desgastado, já era, tchau, termina, né? Agora, se a gente se abre, né, claro que pode ser que signifique isso sim, né, que a carta ela venha nesse insight de nossa, mas é isso mesmo, é um desgaste, a gente sinta isso de verdade na hora, mas pode ser que a gente olhe para a carta dos casos e de repente vem um insight de falar assim, nossa, mas eu tô vendo aqui, eu tô sentindo que vocês dois sobrevivem a situações assim muito precárias, assim, vocês isso fortalece vocês, né? Viverem situações muito, enfim, precárias, viverem o fundo do poço juntos, fortalece o relacionamento de vocês, né? Então aí você vê que é algo até positivo, vamos pensar assim, né? Então assim, quando a gente tira essa máscara, esse condicionamento, a gente abre para um processo de criação de relação com as cartas que trazem significados inéditos para as pessoas. E isso, pra mim, é muito rico. Eu gosto de seguir esse caminho, que é uma coisa de o que você está sentindo, o que vem ali na hora, né? E para cada pessoa vai ser uma coisa, não vai ser nunca igual, né? Então é um processo um pouco até complicadinho. E é claro que nesse processo, óbvio, que pode vir desgaste, vai vir um monte de coisa. Mas ele vem de outro lugar, ele não vem desse conhecimento carimbado, tá? Então, assim, por isso que eu não consigo falar pra vocês, olha, abre a carta com X e Y, dá isso daqui. Porque eu posso até falar, posso até tentar, mas vai dar merda, desculpa, mas a palavreado, mas não consigo, assim, eu posso tentar fazer o meu melhor, mas eu percebi que não é o caminho pra mim. Então, é isso que eu sugiro pra vocês. Se vocês querem esse tipo de trabalho, tem muitas pessoas maravilhosas que eu acho super válido também. Mas o caminho que eu estou desenvolvendo é esse outro, né? E também, se você se interessar, quiser conversar comigo, quiser tomar um café, quiser me escrever, vamos conversar. Super aberto também, tá? Então, a primeira coisa que eu queria conversar é essa. A segunda coisa é sobre o tipo de pergunta que a gente faz, né? Ah, quando a gente pergunta, geralmente, fulano vai ficar comigo? Claro, a gente pode ver ali nas cartas para passar uma pomadinha, assim, só para dar uma acalmada no coração, que nem sempre isso dá certo, né? Porque se fala que não, a gente entra em desespero e a gente não sabe o que fazer com aquilo também, né? E se fala que sim, a gente fica aliviado, mas depois acontece alguma coisa, que você fala, mas falou que sim, então vou confiar nas cartas, porque falou que sim, mas tá estranho. Aí você fica nessa situação e parece que nunca resolve, nunca ajuda de verdade, né? Então eu chamo isso de pomadinha, que é tipo assim, calma na hora, mas depois a gente entra de novo nesses conflitos. Tô falando isso por experiência própria, gente. Eu sei quanto é difícil a gente quer ter controle das coisas, né? Quer ter o controle da situação. Então a gente fala, meu, vai dar certo, eu preciso dessa certeza. E a gente não aprendeu a viver, a questão é essa, a gente não sabe lidar com a dor, a gente não sabe lidar com essas questões muito difíceis, né? Eu tô lendo um livro que é maravilhoso, assim, e ele falou exatamente isso, né? A gente tem que sair do eu estou sofrendo por o sofrimento existe, né? Ou seja, não é o que estou sofrendo, o sofrimento existe, as situações elas existem, a gente só não sabe ainda lidar com isso, porque a gente está muito precário nas emoções, na forma de viver, a gente não sabe viver ainda, né? Então, a gente, como passa por essas situações difíceis de forma bacana, de uma forma, nem sei se bacana, mas de uma forma madura mesmo, né? Como é que a gente passa por isso? Eu estou trabalhando, estou tentando aqui fazer o meu trabalho, estudando, entendendo, entender e sentir, principalmente, como é que eu faço isso. Então, pra mim, eu evito fazer isso. Eu fiz isso já, gente. Eu faço isso de ler pra mim, pra ver se vai dar ou não vai dar, se não sei o que lá, sei lá. Mas assim, pra mim pouco importa. Eu sei que é besteira. Eu tenho certeza que é besteira fazer isso pra mim, tá? Não adianta. Causa mais sofrimento do que ajuda em alguma coisa, né? E até que, é engraçado, eu já cheguei até a fazer isso. E aí eu falei, bom, resolveu bosta nenhuma. Agora lá vou eu olhar para essa dor e ver o que eu faço com ela, né? Como é que eu transformo essa dor, né? E aí que entra, né, umas questões mais terapêuticas. Enfim, a gente tem que tentar entender de onde vem essa dor, né? Então, por exemplo, né? Ele vai ficar comigo. Mas tem que entender, né? Mas o que está acontecendo com você, né? Por que você está trazendo essa pergunta, né? Porque ele está frio, está distante.
Tá, então, mas o que você quer dele? Ah, eu queria mais a companhia dele. Tá, então você tá carente, né? Da onde vem essa carência? Ah, aí a pessoa vai falando, né? Sei lá, eu sou muito sozinha, não converso muito com as pessoas, quando eu era criança não tinha muitos amigos. Aí a gente vai vendo que tem uma raiz desse problema, mas já não é mais a pessoa, não é mais o companheiro. É porque a pessoa ela se sente sozinha, porque ela passou muito tempo sozinha, não soube lidar com a solidão dela, e ela sente que ela precisa ter alguém a todo momento perto dela, né? Então, uma situação, se a gente vai trabalhando, tentando descobrir de onde ela vem, você vai ver que é um lugar assim que antecede, né? Aí você vai ver nem tá falando mais de relacionamento, tá falando de outra coisa, né? Então, para mim, eu acho muito mais interessante seguir esse caminho, que eu nem vou explorar muito porque não tem como. Eu pelo menos me sinto agora preparado para falar sobre isso. Mas, assim, tem situações, né, emoções que antecedem o que está acontecendo. O que está acontecendo agora é feito de alguma coisa que está acontecendo lá atrás. Né? E a gente tem que descobrir de onde vem para poder mudar isso, para poder transmutar, transformar essa situação, para poder mudar o de fora, né? Eu acredito muito nisso, por experiência, de que quando a gente muda de dentro, por dentro, o fora também muda. Então é sempre mudando esse interno, né? Sei lá, às vezes a pessoa fala, né? Você vê nas cartas, ah não, não vai dar certo esse relacionamento. Aí você fala, tá, mas eu gosto dessa pessoa. Então, a gente tem que arranjar formas de viver o presente, né? De viver o que que tá acontecendo agora, nesse momento, para poder ah, transformar tudo que a vida está nos trazendo agora, né? Para depois chegar nesse término ou não, também a gente não sabe, né? Mas é viver o momento presente, né? Porque o que acontece? Se você lê uma carta, lê a carta da pessoa e fala assim, olha, você não vai ficar com essa pessoa. Você termina com essa pessoa, provavelmente vai vir outro igual. Porque alguma coisa você está traindo que você precisa mudar e você não está conseguindo porque toda hora é isso, né? Então eu pelo menos vejo dessa forma. Quando aparece qualquer situação para mim, é uma oportunidade da vida de olhar para mim, aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, de enxergar, mudar. E quando eu mudo dentro de mim, essa situação ela desaparece, ela vai embora. E aí é por isso que eu falo, é aproveitar. O autoconhecimento, é aproveitar dessas situações da vida que não existe ruim ou boa, situações que a gente sabe lidar que não sabe lidar direito. E uma forma de se relacionar é uma forma de se acessar alguma coisa interna que está precisando ser olhada. E se ela é olhada e conseguir ser transformada, o fora também acaba mudando. E aí você consegue viver uma vida, eu acho que com um pouco mais de qualidade, tá? Mas é isso, gente. Eu não quero me estender muito nesse assunto porque eu também não. Eu tô vivendo muita coisa ainda. Mas em relação às cartas, é isso. Eu tenho trabalhado mais dessa forma, nem tenho usado muitas cartas, mas quando eu uso as cartas, eu uso essa vertente, né? Não faço a vertente escola. E também não é espiritual, enfim, mental, não é emocional, de me abrir mesmo para aquele momento, né? E olhar para a situação, não para aquilo, né, mas para situações que antecedem aquilo. Sinceramente, essas perguntas, como eu falei, elas podem resolver assim no momento, mas eu acho muito mais interessante a gente buscar a origem. Às vezes a gente não vai encontrar a origem mesmo, sabe? Às vezes é um trabalho, gente, é um trabalho muito longo, assim, nada resolve a vida da gente. É um processo de autoconhecimento, pouco a pouco, tendo os insights aqui, então é isso, então é aquilo. Aí a gente vai caindo algumas fichas e vai mudando. E quando a gente vê, a gente mudou dentro, mudou fora. Às vezes mudou muito dentro, mudou pouco fora, mas mudou tanto dentro que parece que mudou o mundo inteiro. E quando você vê, não mudou nada. Mas mudou ao mesmo tempo, muita coisa. Então, é isso. Agradeço aqui por mais um vídeo. Se vocês quiserem conversar, fiquem à vontade. E eu espero que vocês tenham uma excelente semana também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.